Olá, pessoal, hoje um tema muito importante e bastante sensível, que é o caso das lojas americanas. Como vocês sabem, as lojas americanas divulgaram, um rombo de 20 bilhões. 20 bilhões, até trouxe uma matéria aqui, porque chama a atenção de todos os profissionais, sejam profissionais da área tributária, da área financeira, da área jurídica, não é mesmo? Da área de compliance e, por que não dizer, da própria área de recursos humanos. Por quê? Quando nós tomamos conhecimento deste tipo de notícia por meio da mídia, causa um certo rumor, né, em todas as esferas. E aí eu separei para vocês pelo menos cinco pontos que me chamaram muito a atenção. O primeiro deles, qual é, gente? A partir do momento, né, que nós temos uma empresa consolidada, né, sólida, conhecidíssima, né, no Brasil e no mundo, como o caso das lojas americanas, chama a atenção essa divulgação de um rombo num valor tão expressivo quanto esse de 20 bilhões. Então, um ponto aqui que me chamou a atenção é o seguinte: como que a CVM, né, aquele papel da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, será que ela não viu? Será que ela poderia ter sido omissa? Né? Como é que foi isso? E o próprio TCU, que é o Tribunal de Contas da União, já está investigando essa questão da relação. Será que sabia? Poderia ter sido evitado? Desde quando isso vem ocorrendo, né, vem acontecendo? Porque não é, né, gente, de um mês para o outro, um valor tão expressivo quanto esse. Então, me chamou a atenção esse ponto número 1, que é a questão da CVM. Outro ponto é o seguinte, né, o que nós chamamos de linhas de defesa. E aí eu abordo diretamente a questão das empresas de auditoria. Por quê? Porque, gente, no caso das lojas americanas, as grandes empresas de auditoria, com certeza, validaram os seus relatórios, né, os chamados papers. E como que isso não foi identificado nesse processo de auditoria que ocorre, né, em todas as empresas periodicamente, diversas áreas? Então, é um outro ponto que me chama a atenção, como é que isso passou por meio dessas linhas de defesa a ponto de ser divulgado um valor. Terceiro item que chama atenção, qual é? A questão dos bancos, né? Porque se isso vem acontecendo, né? Você imagina que eu, sei lá, estou inadimplente ou tal, e não era o caso das americanas, né? No caso das americanas, ela tinha, vamos dizer assim, o aval bancário, né? Ela até, mas é porque fazia parte de um grupo, mas é porque pode ser que os investidores, eles também investem em outras empresas, mas nesse caso aqui a gente está falando especificamente do caso das americanas. Então, chama a atenção o fato de mais de um banco, inclusive, né, garantir crédito para essas empresas, né, no caso aqui para a própria lojas americanas. O quarto item que eu coloquei é o seguinte: partindo do princípio que as lojas americanas faziam parte, né, elas pertenciam aí à questão de estar na Bolsa de Valores. Como é que isso, né, como que essas ações das lojas americanas ficaram ali, né, o que nós chamamos ali de selo? Então me chama a atenção também esse outro ponto que eu coloquei aqui como quarto item, né, pensando nas questões de governança, né? Então eu tenho lá diversas etapas, tanto interna quanto externa, e aí aumentando esse raio, partindo por uma questão, vamos dizer, é Bolsa de Valores, são credores nacionais e internacionais. Então me chama a atenção esse outro item aí, que é a questão da validação dessa empresa na Bolsa de Valores. Quinto item é o seguinte: esse que eu coloquei aqui como que nós chamamos de agências de risco, né? Então nós temos aqui um chamado rating, que pelo menos não é que deveria, né, gente, que dá a impressão sempre assim, falhou 1, falhou 2, falhou 3, foi uma sucessão de falhas.
Eu não queria aqui trazer essa questão de, né, dizer, falhou por causa disso, até porque eu não tomei conhecimento de todo o processo, né? A gente não sabe, a gente tem informação que saiu aqui na mídia. Mas eu estou trazendo essa reflexão para vocês, porque é um outro item, né? Quando a gente fala aqui de estar, né, dessas agências de risco, estar ranqueadas, né, de ter o que nós chamamos de cheiro do negócio, será que eu não poderia ter previsto? Então, acho que é uma reflexão para a gente. Então, desses 5 itens aí, foram os que me chamaram a atenção, pelo que eu vi aqui de notícias que saíram na imprensa. Mas um outro ponto que eu queria trazer aqui para a reflexão de vocês é o seguinte: o que eu vejo a imprensa, né, e a gente sabe como as coisas são, nessa hora é o jurídico envolvido, é a área de auditoria, é o compliance, enfim, mas eu queria chamar a atenção o seguinte, pessoal, são para as pessoas. Por quê? Quantos e quantos trabalhadores já, né, assim, diretamente já não estarão, ou estariam, né, ou estarão, porque depende de quando você estiver assistindo o vídeo aí, mas podem ter os seus empregos comprometidos. Então me chama a atenção esse outro lado, o lado humano da coisa, né? Porque tá bom, 20 bilhões, vamos ver e tal, não sei o que, aí vão querer negociar dívida, aí vão ser chamados lá para prestar informações e tudo mais. Porém é o seguinte, e as pessoas? E os trabalhadores? Né? Homens e mulheres, as famílias que estão, né, que dedicaram seu tempo ali dentro de uma empresa e que de uma hora para outra se viram aí comprometidos com esta notícia, né, que saiu pela imprensa. Então são esses 5 itens mais essa questão das pessoas que sempre, gente, sempre chamam, né, vai chamar a minha atenção e eu trago isso para a reflexão de vocês, tá bom? Então assim, um assunto muito sério que eu trago aqui, né, quando a gente pega aqui informações sobre a empresa, os números são fenomenais, né? São muito grandes. Porém, a gente nunca pode esquecer da questão relacionada aí aos trabalhadores, né? As pessoas que de fato estavam ali envolvidos nas lojas americanas, tá bom? É isso, gente. É um vídeo relativamente curto para um assunto muito sensível, um assunto muito sério, mas que eu não poderia, sabendo disso, né, sabendo aqui, tendo essas informações, não poderia deixar de gravar um vídeo aqui para vocês abordando esses 2 temas, né? Toda essa questão da governança, do compliance, da integridade versus, né, essa questão da importância de cuidar, de zelar e ter essa preocupação com as pessoas, tá bom? É isso, gente. Olha, mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe essa informação. E lembrando sempre, né? A integridade começa em casa.